Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer as atividades de história. Então, vamos começar com a leitura do texto. Civilizações antigas, primeiras civilizações. Com o surgimento da agricultura, houve um aumento populacional e a sedentarização dos povos. Surgiram os primeiros grupos familiares pelo mundo. Esses grupos se unem para formar civilizações, as quais estudaremos a seguir. Então, aí nós vamos ver a crescente fértil, Egito e Mesopotâmia. Número 1. Civilização. Até esse momento, estudamos que os seres humanos, ainda na pré-história, criaram condições de se fixarem em determinada região por meio da agricultura, da domesticação do fogo e do pastoreio, e assim formaram os primeiros grupos sedentários. Então, eles deixaram de ser nômades para serem sedentários. Esses grupos migraram e considera-se que surgiram as primeiras civilizações da antiguidade na Mesopotâmia e no Egito, em períodos próximos. Por isso, nosso estudo de história começa no ano de 5000 a.C., na região atualmente chamada de Oriente Próximo e no nordeste da África. Algumas características para uma sociedade ser considerada de civilizações. No quadro a seguir, segue alguns conceitos de civilizações considerados neste estudo. Então, para ser considerado uma civilização, então tem que seguir esses conceitos. Sociedade na qual nem todos os seus habitantes estão envolvidos na produção agrícola, com muitos deles exercendo outras profissões como barbeiros, artesãos, construtores, comerciantes, burocratas, além de soldados. Então, esse é um item para ser considerado uma civilização. Grupo de pessoas que conviviam e se identifiquem com pertencentes ao mesmo grupo, geralmente por terem antepassados em comum. Sociedade que tem uma produção cultural em comum, podendo ser religiosa, artística ou intelectual. De modo geral, sociedade que domine um sistema de escrita, embora tenha existido pelo menos uma civilização que não desenvolveu a escrita, os Incas da América. Então vamos ver o que é crescente fértil. Durante a Era do Gelo, os seres humanos passaram a ocupar regiões mais quentes, como a África e o Oriente Médio, principalmente em locais onde havia grandes rios para garantir as lavouras com canais de irrigação, aproveitando das cheias do rio Nilo, no norte da África, e os recursos hídricos dos rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia. Os povos dominaram essas áreas que chamamos de crescente fértil. Chamamos de crescente fértil pois a área ocupada é traçada uma linha imaginária que tem o formato de uma lua crescente, mas são essas áreas de maiores fertilidades da terra que deram origens ao Egito e à Mesopotâmia. Além da agricultura praticada nas margens dos rios, os seres humanos pescavam, utilizavam o rio para transporte de suas embarcações, utilizavam a água para consumo próprio e para a criação dos animais. Por causa do sistema de irrigação, as práticas agropecuárias desenvolveram em grandes proporções, surgindo as cidades. As primeiras cidades do Oriente Médio foram marcadas pela criação de diques e muros de contenção para que as enchentes não inundassem essas cidades. Os egípcios aproveitaram as enchentes do Nilo, que deixava a terra muito fértil. Assim, ao longo do rio Nilo, foram formando pequenos grupos de aldeamentos que chamamos de nomos. Na região da Mesopotâmia, os povos sumérios e acádios desenvolveram um sistema de drenagem de pântano para ter mais terras férteis. Foram eles que construíram as primeiras cidades como Eridu, Ur e Uruk. Fértil. Os primeiros grupos humanos encontraram na região chamada de crescente fértil condições de formar sociedades complexas e politicamente organizadas. Nessa região, egípcios e sumérios, o primeiro povo que habitaram a Mesopotâmia, criaram as mais antigas civilizações. Rios. O crescente fértil ficou conhecido pela presença de grandes rios que geraram as condições para a prática da agricultura e pecuária. Essas atividades possibilitaram a sedentarização dos grupos humanos. Então, eles preferiam morar perto dos rios por causa da agricultura, tá? Porque ficaria mais fácil para
molhar essas plantas para criar os seus animais. Então, aqueles nômades, eles deixaram de ser nômades, se fixaram no lugar e passaram a se chamar sedentários. O nome Mesopotâmia é de origem grega e significa região entre rios. Meso quer dizer meio, pótamos, água. E refere-se à região entre os rios Tigres e Eufrates. O Egito Antigo, por sua vez, corresponde à área que desenvolveu no entorno do rio Nilo. As cidades mais antigas se desenvolveram próximos aos rios localizados, mas antes disso, grupos humanos passaram a dominar a terra e desenvolver a agricultura, o que lhes permitiu viver fixos em um só lugar. Então, enquanto os nômades viviam de um lugar para o outro, os sedentários passaram a viver em locais fixos. O Crescente Fértil foi uma região conhecida por ter uma terra fértil, irrigada pelos rios. Foram eles que possibilitaram a agricultura, a sedentarização e mesmo as trocas comerciais que se davam por meio da navegação dos rios. Havia muitos núcleos urbanos ao longo dos rios Tigre e Eufrates. Uma das primeiras civilizações que conhecemos é a Mesopotâmia. São de lá os primeiros registros de sedentarização do homem. Mas, para viverem fixos na região, foi preciso aprender a domar a natureza local. Como os rios enchiam, a população precisou desenvolver técnicas para aproveitar essa irrigação e torná-la constante, tornando contínuo também o abastecimento de alimentos. Como se sabe, os grupos humanos passaram muito tempo vivendo de forma nômade, ou seja, de um lugar para o outro. Isso não quer dizer que, a partir da Revolução Agrícola, todos os grupos humanos se sedentarizaram. Esse foi um processo lento e gradual. As primeiras experiências de vida fixa se deram na região do Crescente Fértil. A agricultura estabeleceu as primeiras formas de divisão social do trabalho, pois, enquanto os homens ficavam responsáveis pela colheita, as mulheres tinham responsabilidade de semear, guardar, preservar e preparar os alimentos. Além disso, essas sociedades também passaram a desenvolver sistemas hierárquicos. Então, aqui está um mapa da região da Crescente Fértil, tá? Mesopotâmia, Egito. Agora vamos ver as principais características do Crescente Fértil. Então, o solo era fértil, ou seja, excelente para a prática agrícolas. Os vales ficavam mais férteis quando os rios transbordavam, pois esse processo depositava no solo materiais orgânicos, principalmente peixes mortos. Presença de sistemas de irrigação voltados para a agricultura. A extensão territorial é de aproximadamente 450 km². Foi nessa região também que primeiro se desenvolveram os sistemas numéricos e a escrita. Isso porque a Mesopotâmia, por exemplo, viveu um período de desenvolvimento do conhecimento das técnicas necessárias, tanto para a vida sedentária como para a construção das grandes obras públicas. Para construir os canais, por exemplo, o desenvolvimento do pensamento matemático foi de extrema importância. Além disso, o comércio já avançado entre os rios exigia formas de comunicação que fossem mais objetivas. Era necessário, portanto, estabelecer padrões numéricos para a efetiva execução das obras públicas. Da mesma forma, tornava-se necessário o desenvolvimento de um sistema de comunicação eficaz. A escrita cuneiforme, em forma de cunha na argila mole. Argila é barro, tá? Foi o primeiro sistema de escrita registrado, por isso os primeiros registros de escritos da humanidade são dessa região e puderam chegar até os nossos dias. O Crescente Fértil marca geograficamente o início da civilização humana, vivendo em sociedade e de forma fixa, sedentária. Uma região com solo fértil, com fauna e flora diversa e com irrigação constante, dominada pelos homens e pelas mulheres, que passaram a desenvolver técnicas e ferramentas para tornar a vida possível.
O início da vida sedentária é marcada não só pela localização estratégica, mas também pelas formas como as populações encontraram para sobreviver. Mesopotâmia. A região da Mesopotâmia ficava entre os rios Tigres e Eufrates, onde atualmente encontra-se o Iraque. Os rios foram fatores importantes para o surgimento da agricultura na região, que colaborou para o processo civilizatório. Além da agricultura, as obras hidráulicas, como a criação de canais, levavam água até os locais onde os rios não chegavam. Não tinha separação entre poder político e religioso. A sociedade era dividida em classes sociais. A nobreza ocupava os principais cargos do Estado e tinham terras. Os camponeses pagavam 2 impostos. Tinham que dar parte da produção, os alimentos e os artesanatos e trabalhar gratuitamente para o Estado, construindo canais, muralhas, estradas, templos, etc. As mulheres ficavam encarregadas pelo trabalho doméstico. O número de escravos era relativamente pequeno. A região foi povoada pelos sumérios, babilônios, assírios e caldeus, etc. Por volta de 3.000 anos antes de Cristo, os sumérios ocupavam a parte sul. Existiam polis, ou cidade-estado, e a principal era Ur, que surgiu em meados de 2000 a.C. A necessidade de guardar registros, atos dos reis, leis, o resultado da cobrança de impostos, etc., que estimulou a invenção da escrita, por volta de 3.100 anos antes de Cristo. A escrita foi inventada para que o Estado tivesse maior poder. A cidade-estado babilônica era rica e forte. Encontravam-se numa região onde os rios Tigres e Eufrates ficavam bem próximos. Era um local de comércio e o Estado cobrava impostos sobre os comerciantes. O rei Hammurabi venceu inúmeras guerras contra os sumérios. Esse rei é bastante conhecido pelo seu código, o Código de Hammurabi, 1750 a.C. Era um conjunto de leis estabelecidas para todos os habitantes da Babilônia. Seu princípio era o do olho por olho, dente por dente. Esse código é conhecido pelo rigor, mas por nossos padrões atuais da justiça continha ideias sensatas, como o pagamento de indenizações. Em 1910 a.C., os assírios formavam um império. Eram temidos por causa de sua violência contra os prisioneiros da guerra. Aterrorizar as pessoas era um modo de garantir que elas pagassem os tributos ao Estado assírio. Esse povo criou bibliotecas e a escrita cuneiforme, que é a fonte de estudos até hoje. Os caldeus, povo dominado pelos assírios, revoltaram-se e dominaram a Mesopotâmia. Criaram o jardim suspenso da Babilônia. A morte do rei caldeu Nabucodonosor foi a única coisa que faltava para que os persas, chefiados pelo rei sírio, dominassem a região. Agora nós vamos falar sobre o Egito. O Egito surgiu no meio do deserto há mais de 5.000 anos. A famosa frase dita pelo Heródoto sintetiza como foi possível uma civilização surgir em um lugar inabitável. O Egito é uma dádiva do Nilo. Com as cheias regulares do rio Nilo, a terra das mares se tornou fértil, possibilitando a prática da agricultura. Além do Nilo, o próprio deserto funcionou como uma defesa contra ataques inimigos. Os reis eram chamados faraós, que eram donos de terras e controlavam o comércio. Os faraós tinham amplos poderes e eram considerados filhos de Deus. Os templos religiosos eram administrados por funcionários do Estado. Os principais cargos do Estado eram dados para as pessoas nobres. Os camponeses e artesãos eram responsáveis pela maior parte do trabalho. Um cargo importante era o de escriba. Os escribas eram das poucas pessoas que sabiam ler e escrever. Era um cargo importante para a sociedade da época. Cuidavam da contabilidade real e registravam os feitos dos faraós. A grande maioria da população morava em aldeias. O povo tinha que pagar tributos, alimento, artesanato e trabalho gratuito.
e ainda podiam ser maltratados pelos coletores de impostos. Alguns historiadores chamam corvéia real essa obrigação de pagar impostos com trabalho para o Estado. Os escravos que existiam eram provenientes de guerra. Na sociedade egípcia, houve inúmeras revoltas sociais envolvendo trabalhadores livres e escravos. A história do Egito pode ser dividida em 3 períodos. Então, teve o Antigo Império, que foi de 3.100 anos a.C. a 2.040 a.C. Nesse período, ocorreram as construções das grandes pirâmides. Os faraós não tinham controle entre os nobres e o que enfraquecia o poder. Aí depois teve o Médio Império, que foi de 2040 a.C. a 1640 a.C. Os faraós restauraram o poder. Esse período se encerrou quando os egípcios foram invadidos pelos Hyksos, que tinham arma de bronze. As armas egípcias eram de madeira, cobre e bronze rudimentar. Os Hyksos absorveram a cultura egípcia. Depois veio o Novo Império, que foi de 1550 a.C. a 1070 a.C. Os Hyksos foram expulsos do Egito e com isso os egípcios tinham adquirido carruagens de guerras e armas de bronze. O costume era de levantar pirâmides, tinha sido abandonado, mas os egípcios continuaram a fazer monumentos espetaculares, como as esculturas gigantescas da família do faraó no Vale dos Reis. A religião era muito importante para a sociedade. O Egito era politeísta, ou seja, existia a crença em muitos deuses. O mais antigo venerado era Ra, o deus do sol. Além disso, a atividade de embalsamar os cadáveres era um ato de garantir a vida após a morte. Embalsamar evitava que os corpos entrassem em decomposição, enrolando em panos, formando as múmias, que eram guardadas em sarcófagos. Os persas dominaram o Egito no final do Novo Império. Então, agora nós vamos para as atividades. Atividade 1. O nome da região que deu origem a várias civilizações na antiguidade possuía uma terra fecunda era. Então, aqui tem as várias opções. Então, você vai marcar qual é a região que deu origem às várias civilizações. Atividade 2. Observe o mapa. Agora responda a seguinte pergunta. Qual elemento natural favoreceu a fixação de grupos humanos no crescente fértil? Então, que elemento foi esse que levou essas pessoas a habitarem aquele lugar, o crescente fértil? Isso está escrito lá no começo do texto, tá? Quais rios constam no mapa? Se você não conseguir ver aqui no mapa, você pode consultar lá no texto, que lá no texto tem o nome dos 2 rios, tá? A região apresentada no mapa chama crescente fértil. Por que recebeu esse nome? Então, esse nome de crescente fértil também, a resposta está lá no texto, tá? Atividade 3. Leia o texto a seguir. Civilização egípcia. Entre todas as civilizações, o Egito destacou-se pela organização de um forte estado que comandou milhares de pessoas. Situada no nordeste da África, a civilização egípcia teve seu crescimento fortemente vinculado aos recursos hídricos fornecidos pelo rio Nilo. Tomando conhecimento do sistema de cheias desse grande rio, os egípcios organizaram uma avançada atividade agrícola que garantiu o sustento de um grande número de pessoas. Além dos fatores de ordem natural, devemos salientar que a presença de um Estado centralizado, comandado pela figura do faraó, teve relevante importância na organização de um grande número de trabalhadores subordinados ao mando do governo, que era o faraó. Tá? O faraó era o rei e mandava em tudo. Funcionários eram utilizados na demarcação de terras e cada camponês era obrigado a reservar parte da produção para o Estado. Legumes, cevada, trigo, uva e papiro estavam entre as culturas mais comuns neste território. Entre todas as civilizações, por que o Egito se destacou? Então, a resposta está aqui, tá?
Essa é a atividade 3, essa é a atividade 4. Extraia do texto as seguintes informações. Então, o continente onde está situado o Egito. Então, o continente também está aqui nesse texto. O rio que banha o Egito também está aqui. Líder político, quem é que mandava em todo mundo? Em todos, está aqui. E o sistema de governo antigo do Egito, tá? Também está aqui a resposta aqui, ó, neste texto. 5. Complete a sentença a seguir. O termo mesopotâmio em grego significa. Então, tá lá no texto também, naquele primeiro texto. O termo mesopotâmico, o território mesopotâmico estava situado entre os dois rios também. Qual a importância para a irrigação para os povos da Mesopotâmia? Também está no texto, no primeiro texto. Porque o rio Nilo era de grande importância para os egípcios também. Atividade 8. Como era a agricultura egípcia? Então, está tudo no texto. Como era a sociedade egípcia? Quais eram as funções do faraó? Os camponeses eram proprietários das terras? Justifique. Houve trabalho escravo no Antigo Egito? Explique. Como os egípcios representavam seus deuses? Atividade 9. Procure as palavras no caça-palavra e preencha as lacunas a seguir. Então, eu sugiro que vocês procurem primeiro e de acordo com o que essas palavras aqui é que vão ser colocadas aqui, tá? Um enfeite de boa sorte, palavra usada para nomear a escrita pictográfica egita, corpos preservados dos antigos egípcios. Então, como era o nome disso? Uma famosa rainha egípcia. Unidade de medida usada pelos antigos egípcios. Local onde os reis e rainhas eram enterrados. Um rio famoso que corre o Egito. Então, o nome do rio está por aqui. O deus com cabeça de chacal que pesava o coração dos mortos. Tá? Então, são essas as atividades. Agora, vamos para a atividade de recuperação, que é como se fosse uma prova. Então, você vai ler e vai responder, tá? Para depois ser corrigido, para você ter uma nota para ajudar, ok? Então, as atividades de história são essas. Qualquer dúvida pode perguntar no grupo, no horário das 13 às 17 horas. Até mais!